Olá, voltamos com o quarto e último bloco do programa Espírita Ação e Reação, hoje falando sobre o tema Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Agora no intervalo, o Edson e eu estávamos aqui rindo, como o tempo passa rápido. A gente não se dá conta que o tempo já passou, as perguntas que nos chegam por e-mail, algumas delas não são lidas, mas a ideia geral de todas elas é trabalhada. E uma pergunta, Edson, bem interessante. Qual a importância do Espiritismo para a formação do caráter pacifista do brasileiro? Nós temos uma responsabilidade muito grande com essa parte, porque o Espiritismo, já falei com você, ele tem esse cunho de arrebanhar até outras denominações. Nós temos dentro do Espiritismo pessoas que são extremamente ligadas e têm uma postura grande dentro da área dos protestantes, dentro da área católica. Então, com isso, com essa junção, a responsabilidade do espírita se torna muito maior. É interessante que lá em São Paulo, eu estou até para ir visitar com a Andréia, tem uma casa espírita que funciona nos mesmos moldes de uma sinagoga judaica. Porque é um grupo de judeus espíritas, eles criaram um centro espírita, mas que o trabalho, o desenvolvimento das reuniões se dá com as mesmas características que a gente encontra em uma sinagoga, e deve ser uma coisa belíssima, faz parte dos nossos planos para ir lá visitar, para poder conhecer. Porque isso que você falou é muito importante. Como o Espiritismo ele não é exclusivista, ele abre a oportunidade para que todo mundo venha opinar positivamente, dar a sua contribuição efetiva no campo do bem e encontra eco nas reuniões espíritas. Porque o que acontece, Marcelo, o Espiritismo, ele não fala para a matéria, ele não fala para mim, especialmente para você. Ele fala para o espírito. Então, quando se conhece a doutrina espírita, eu costumo dizer que é uma coisa muito fácil para se entender, porque até eu consegui. Então, se eu conseguir... Não se diminua. Não, se eu conseguir, todos podem conseguir. Porque é uma coisa tão fácil você poder entender as coisas do espírito, que por isso que, voltando àquela pergunta inicial, o porquê que o Brasil foi escolhido, exatamente por causa disso. Você está falando aí uma sinagoga dentro de São Paulo, que São Paulo é vamos dizer assim, um país à parte, né? Um estado, um Brasil à parte. Um Brasil à parte, tem ali, tem todas as raças e crenças tem ali em São Paulo, uma área muito, muito grande. A espiritualidade ali age com muita determinação, com muita firmeza. Os espíritos que vivem em São Paulo, eles vivem com uma responsabilidade também muito maior, às vezes até do que em outros estados. Então, por isso é que o Espiritismo tem essa facilidade. Por isso que foi implantado no Brasil essa árvore que você falou inicialmente, que fizeram essa pergunta para você. Né? Essa árvore foi plantada aqui exatamente por isso. Porque o Espiritismo tem essa facilidade. As pessoas podem entender o Espiritismo. Você pode ser espírita, anote bem uma coisa, deixar bem claro para o companheiro que está nos assistindo. Você pode ser espírita sem deixar as suas raízes. Você pode ler o livro dos médiuns, pode ler o livro dos espíritos, pode ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que você vai ver que não tem nada ali que seja demoníaco. Né? Seja contrário à ideia de Jesus. Seja contrário às ideias de Jesus, não tem. Tudo que está ali é só você analisar realmente. Isso pode ser dessa forma. Então, como existe essa possibilidade, por que não entendê-la melhor? Né? E o Espiritismo vem com essas ideias. Então, vem com as ideias de arrebanhar um número maior de pessoas. Não temos a pretensão, se bem que nós já somos hoje, segundo o IBGE, o último censo, acho que de 2010, nós estamos aí já classificados como a terceira, vamos dizer, religião, né? Porque ela também, o Espiritismo é uma religião no sentido que se queira entender como religião. Já somos a terceira no Brasil. Caramba! Já somos a terceira no Brasil. Isso segundo o censo de 2010. Temos aí
cerca de já 14 milhões de espíritas no Brasil. E isso é maior que muita população de muitos países. E outra coisa muito importante, o Brasil está exportando espírita. Dá para entender isso? Sim. Não só arroz, não só feijão, não só carne, né? Porque a carne é o maior produtor mundial de carne no Brasil, é o Brasil. O Brasil está exportando espíritas, porque você tem amigos seus fora do país com casa espírita. Nós temos conhecidos nossos que estão lá implantando, foram lá para morar, para trabalhar, para ter a sua família, criar suas famílias, e estão abrindo casas espíritas. Inclusive daqui. O Mauro, que já foi entrevistado aqui no programa, o Mauro Kumar, ele esteve no Japão e lá ele conseguiu dar uma movimentação maior no movimento espírita no Japão. Está agora também nos Estados Unidos, participando também ativamente do movimento espírita lá. E a gente vê que o movimento espírita ele ganha um apoio muito grande do espírita brasileiro, que acaba tendo na casa espírita uma forma também de relacionamento dentro das suas tradições culturais, dentro da possibilidade de reunir outros brasileiros em torno de um ideal comum. Note bem, Marcelo, isso não quer dizer que os nossos companheiros protestantes não tenham um trabalho maravilhoso. Pelo contrário. Muito pelo contrário. É um trabalho maravilhoso, é fantástico. A Igreja Católica tem esse trabalho. Os protestantes têm. Quando eu digo protestantes, não estou falando porque é uma área, são grupos... Muitas denominações diferenciadas. Variadas, então para não estar citando um ou outro, então a gente fala protestante. Então, tem um trabalho fantástico, fora do país. Por que isso? Porque nós estamos entrando numa área de mudança do nosso planeta. E não foi dito, não está lá no Evangelho dizendo que as coisas só vão acontecer depois que todo mundo conhecer o Cristo? Então nós vemos hoje já quedas de alguns países, de alguns ditadores que tinham uma forma de pensar que jamais... Tem países aí que nunca ouviu falar no Cristo. Não pensa você que todo mundo conhece. Não. Você sabe que... Infelizmente não. Você é estudioso, você sabe disso. Infelizmente não. Então só vai acontecer essa transição de provas e expiações para a regeneração quando todo mundo estiver ciente disso. Porque o que não tiver, vai ficar. Vai ficar de uma outra forma. E aí, no sentido dessa exportação do know-how evangélico, do know-how do estudo do Evangelho, da prática caritativa do Evangelho, é que o Espiritismo, ou o Brasil no caso, ele consegue ser um exportador dessa cultura, ou desse bom hábito. Exatamente. É por isso. Porque nós temos aqui um conhecimento, não que os outros não tenham, mas você vê, o Espiritismo ele foi criado no berço da época da civilização, que era a França. Né? Isso em 1800 e pouco, a França estava no auge, mas que era para ter sido, segundo as informações dos próprios espíritos, até anterior, mas um companheiro sucumbiu. Ele teve livre-arbítrio e sucumbiu. Né? Então veio Kardec, dentro da França também, que era, na época, né, todo mundo estava ligado na França, e veio o Espiritismo trazendo essa terceira revelação para a gente. Né? Mas, infelizmente, temos a revelação do nosso quarto final do bloco. Edson, para nós, posso dizer em meu nome pessoal, em nome dos nossos telespectadores, netespectadores, da enorme alegria de tê-lo aqui falando para a gente com o seu conhecimento de causa do movimento espírita em Teresópolis e da sua própria vida como espírita. Se fique à vontade para se despedir, falar as suas palavras, dar o seu recado como espírita para quem nos assiste. Olha, o que eu gostaria muito, que não é utopia, que eu vou falar agora, eu gostaria que ficasse registrado como uma coisa minha, sua e nossa do movimento espírita, é que as pessoas abrissem mais os seus corações para o entendimento da palavra do Cristo. Isso que eu acho que vai ser de suma importância para a gente. O meu recado é exatamente em cima disso, que as pessoas tenham um pouco mais de amor no coração, que possa pegar o Evangelho e dar uma olhada, estudar, analisar e ver o que a gente pode fazer, o que a gente deixou de fazer, o que a gente pode fazer, o que deixou de fazer, o que nós não fizemos, deixa para trás. Vamos daqui para frente.
Se nós erramos, e nós erramos muito, e vamos errar ainda muitas outras vezes, claro. mas vamos errar com foco de que podemos acertar, né? O Espiritismo traz isso para a gente também, traz a certeza de que a gente pode consertar as coisas durante o tempo. E que o erro não é definitivo. Não é definitivo, não é eterno. Nós estamos aqui para aprender, nós estamos aprendendo e vamos aprender a cada momento. Eu aprendo com você, você aprende comigo, eu aprendo com uma criança de 2 anos, de 5 anos, de 8 anos, e um senhor de 80, de 90. A avó da minha esposa tem 96 anos e me ensina cada coisa que eu fico assim. Entendeu? Com certeza. Queridos, o programa Espírita Ação e Reação vai se despedindo, deixando um enorme beijo no coração de cada um de vocês. Uma das músicas que a gente cantava lá no tempo da evangelização, ela tem uma frase muito bonitinha que fala o seguinte: Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, seu trabalho é profundo, é de unir todos num só elo. Fiquem com Deus, fartura de bênçãos para as nossas vidas. Até o próximo programa Espírita Ação e Reação.